Mover uma ação trabalhista contra empresas ainda é um assunto difícil para muitos trabalhadores. O medo de represálias faz com que vítimas ignorem ilegalidades, com medo de ficarem fora do mercado de trabalho. A desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, Hermenegilda Leite, está aqui no estúdio da CBN para falar sobre processos trabalhistas. Oi, presidente, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aos nossos estúdios. Boa tarde, Carla, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Essa pergunta que você me faz, realmente, eu volto um pouquinho no tempo para chegar lá na reforma trabalhista em 2017. Houve uma queda muito grande porque, de fato, os trabalhadores ficaram com medo de ter que pagar por se ele perdesse uma ação trabalhista. A gente não pode presumir que todas as pessoas que estão indo na justiça estão de má fé. Mas o que aconteceu? Ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou e essa situação ela tem acontecido, já está começando a quebrar essa barreira e os números de processos voltaram a aumentar. Não que eu fale isso como se fosse um trunfo, porque quando aumenta o número de processos, significa que a nossa sociedade continua litigiosa. Mas também se ela continua litigiosa, a gente tem que perguntar por quê. Porque não se cumpre a lei. Porque se a lei fosse cumprida, talvez não existisse isso. Houve, logo depois da reforma e até pouco tempo atrás, realmente caiu o número de ações por conta do ônus da sucumbência. Ou seja, se o trabalhador entrasse com ação e perdesse, então ele seria condenado a pagar. Pela interpretação do Supremo, ele até pode ser condenado, mas tem um prazo de 2 anos em que essa condenação fica suspensa e que ele pode vir a ser cobrado. E aí, depois de 2 anos, a gente sabe que nesse país a gente melhorar a situação econômica em 2 anos é difícil. Mas o que eu vejo, existe isso, mas o trabalhador pode esse direito de ação nunca deixou de existir, foi esse óbice, esse obstáculo que foi posto a partir da reforma e com a interpretação do Supremo agora sobre essa situação da justiça gratuita e sobre o que seria ônus da sucumbência. Não sei, eu acredito que a maioria dos ouvintes sabe o que seja ônus da sucumbência, senão eu vou explicar rapidinho. Ônus da sucumbência é quando você entra com uma ação e se você perde, você é condenado a pagar as despesas do processo e o advogado da parte contrária. Então é isso que a gente chama de ônus da sucumbência. Eu sei que a gente tem muito ouvinte que entende, mas pode ser que tenha outros que não entendam, entendeu? Então esse obstáculo com essa interpretação do Supremo já, como se diz assim, a pessoa pode entrar com ação. Mas existe um outro problema, sabe, Carla? Um outro problema que, infelizmente, ainda existe na cultura do nosso país. Algumas pessoas não procuram seus direitos porque sabem que, e aí é uma coisa que não está no nosso controle, quando for pedida referência a ele, se ele encontra um emprego hoje e o atual empregador vai pedir referência ao ex-empregador, se ele tiver como ação, provavelmente vai ter essa informação. E é o que antigamente, é o que nós chamamos hoje de lista suja. O que já chamávamos antes com outro nome, que era lista negra, mas que hoje, politicamente, não é correto dizer esse nome. Então, chama-se lista suja. E que aí é uma coisa que foge ao controle, porque é na comunicação de uma pessoa com outra que essas informações vão passando. Então, isso foge ao nosso controle. Mas tem esse outro aspecto. O que o trabalhador precisa saber, presidente, para ter certeza de que é amparado e que está, assim, seguro na hora de mover uma ação contra uma empresa? Carla, segurança fica um pouco difícil de dizer, porque é um pouco, não vou dizer subjetivo, mas é porque quando uma ação é ajuizada, muitas vezes a pessoa tem o direito e ela perde, não porque ela não tivesse o direito não é reconhecido por conta de uma falha processual, por conta de uma prova que é inexistente ou de uma prova que é fraca, entendeu? Então, não é que ele, então não se pode dizer assim, a segurança de que ele vai ganhar. Não, essa segurança ela vai depender dos aspectos processuais. É como eu disse, você pode ter o direito e esse direito não ser reconhecido porque houve uma falha processual. O trabalhador, ele pode ser punido se ele acionar a empresa sem que ela tenha cometido nenhuma ilegalidade, que seria aquela chamada má-fé, né, que Sim. até a senhora comentou no começo da nossa conversa. Isso.
Desde que fique comprovado, sim. Porque aí, se você vai litigar por uma coisa que você não tem direito, você vai, digamos, entre aspas, você vai inventar um direito e o outro chega com a prova, o empregador chega com a prova de que cumpriu tudo aquilo, por óbvio que uma pessoa dessa está de má fé. Então, você tem que buscar aqueles direitos que foram violados e não aqueles direitos que você supõe que tem ou se você acha que o outro não cumpriu. Não, tenha certeza disso para saber, porque existe essa figura da litigância de má-fé. O TRT está preparando a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. O que é esse evento? Como é que as pessoas podem participar? Esse evento ele acontece nacionalmente, a nível nacional e também uma vez por ano. Vai acontecer agora na última semana de maio. E aí, não é que fique restrito somente a essa semana de maio, a essa última semana de maio. É que nesse período a gente faz uma concentração. E aí qualquer pessoa que tenha um processo na justiça pode conciliar, pode se inscrever. Quando entra no site, quando ele procura a parte do Sejusc, ele pode ir se encaminhando, seguindo no portal lá do tribunal, e ele chega nessa sala e ele pode marcar uma audiência. Também tem que ter o número do processo para poder informar. E essa conciliação, ela tanto pode ser feita antes de um processo existir, como antes de se ter uma sentença, ou depois que a sentença tenha sido prolatada. Ou seja, não há uma fase específica para você fazer um acordo. Existe a fase que hoje nós chamamos de seria uma reclamação pré-processual, ou seja, não existe um processo, mas eu vou entrar aqui com a reclamação porque a outra parte vem e nós vamos conciliar. Existe o nosso Sejusc, que é o Centro de Conciliação, tanto na primeira instância, onde ficam as varas, quanto na segunda instância também. Então, ele independe da fase do processo. Pode ser antes, pode ser durante, antes da sentença, e pode ser depois que tem a sentença, quando o processo já está no Tribunal Regional, ou mesmo quando o processo consegue subir no TST. Em qualquer uma dessas fases, a qualquer tempo, as pessoas podem procurar o Sejusc e fazer a conciliação. Desembargadora, amanhã é feriado, Dia do Trabalho, né? A gente está trazendo essas pautas relacionadas ao universo do trabalho, do trabalhador, do que é o emprego, do que é o mercado de trabalho atualmente e o que o futuro nos reserva. E aí eu pergunto, do ponto de vista do Tribunal Regional do Trabalho, qual é o maior ou quais são os maiores desafios hoje da Justiça do Trabalho, mais especificamente aqui na Paraíba? Bom, eu acho que o maior desafio hoje tem sido, e aí sem nenhuma crítica às decisões do Supremo Tribunal Federal, eu acho que tem sido essa abertura que o Supremo Tribunal deu para que existisse uma figura essa figura já existia, tanto no processo, no Código de Processo Civil, como também na Constituição, que é a figura da reclamação constitucional. E isso permite, muitas vezes, que de uma sentença que um juiz dê aqui na primeira instância, a parte que não se satisfez com essa decisão, ela pode, ao mesmo tempo que ela recorre, porque ela tem que recorrer aqui, e já reclamar diretamente no Supremo. E aí a gente vive um certo paradoxo, porque, afinal de contas, ninguém está desrespeitando as decisões do Supremo. Quando a gente diz que algo é fraudulento, a gente está dizendo com algo que está dentro do processo. Quando o Supremo entende que qualquer coisa entra qualquer análise entra na terceirização, mas não é, por exemplo, a figura da pejotização, por exemplo. A figura da pejotização, ela faz parte de uma relação entre duas pessoas. Entre eu, por exemplo, digamos, eu seja empregadora e digamos que eu lhe contrate você como uma assessora minha e eu lhe contrate como uma PJ. Isso não é uma terceirização, isso é um contrato direto. E aí você trabalha para mim numa condição em que pessoa física. E aí se analisa toda a situação para eu declarar se houve fraude ou não. Então, quando a gente reconhece uma fraude, a gente não está violando aquela decisão do Supremo que reconheceu e liberou a terceirização aqui no país. E onde está a diferença maior? Lembrar que na terceirização a relação é triangular. Eu, tomadora de serviço, contrato a você, que tem uma empresa, e você vai me colocar o seu empregado à minha disposição. É uma relação triangular. Então, nem todas as relações de trabalho
caem aqui dentro desse cesto da terceirização. E aí o Supremo, a última decisão é no tema 1389, salvo engano, não estou lembrado exatamente, praticamente paralisou quase todas as ações da Justiça do Trabalho. Ou seja, se você reclama o reconhecimento de uma relação de emprego, mas se a outra parte diz que não era relação de emprego, que era um contrato autônomo, então tem que paralisar até que o Supremo decida. Então, as leis não foram revogadas, não se está em nenhum momento desrespeitando as decisões do Supremo. Então, para mim, assim, nesse momento, o maior desafio tem sido esse: como contornar essas decisões do Supremo Federal, que praticamente está paralisando o judiciário trabalhista, nesse sentido. E do ponto de vista do trabalhador, o maior número de ações que chegam, que tipo de problema é mais frequente, é mais comum nas reclamações que chegam do trabalhador? Nós temos muito problema de doença ocupacional, de acidente de trabalho, mas nós temos um número muito maior, por exemplo, de pessoas que reclamam aqueles direitos que são devidos quando tem uma rescisão contratual, sabe? E tudo isso sempre, desde que eu entrei na magistratura, isso sempre aconteceu. Mas o que se observa nesses últimos tempos é que parece que vem aumentando, como diz assim: olha, eu vou lhe dispensar e procure seus direitos na justiça. E aí vai se buscar o quê? As verbas rescisórias, algo que é tão elementar. É como eu disse logo no início da nossa conversa. Se existe a litigiosidade, uma grande litigiosidade, é porque também alguém deixa de cumprir os seus trabalhos, a sua obrigação. Porque se você cumpre com a lei, não há por que temer. A Justiça do Trabalho não está aqui para condenar ninguém. Agora, claro que se não cumpriu a lei, por óbvio que é o papel do Poder Judiciário de condenar não apenas aqui aqueles contratos de trabalho que não são, cujas obrigações não são reconhecidas, cujos deveres não são cumpridos, como também quando você vai no direito de família, aquele contrato, o casamento, por exemplo, ele é um contrato, e outros contratos de natureza civil que existem. Isso aqui, bom, é do outro ramo do judiciário que eu não vou falar. Mas só para dizer que, assim, que quando o Poder Judiciário do Trabalho condena, não está condenando graciosamente, está condenando porque houve um descumprimento. Conversei com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, Hermenegilda Leite. Desembargadora, mais uma vez, muito obrigada pela presença e bom trabalho. Carla, eu que agradeço e estou sempre à disposição. A gente está aqui para colaborar com essa sociedade que tanto necessita de informações. Obrigada.